Se liga nesse esquema de partícula, galera. Trouxe aqui pra vocês porque não tem tanto tutorial aqui no Brasil sobre partículas e cinema 4D. Então segue o vídeo, você vai aprender muita coisa. Confere o link aqui na descrição, tem muita coisa boa. Participe agora da comunidade Cinema 4D, tem muita novidade vindo por aí. E em março vai ter uma coisa muito boa. Espero que você esteja lá. Dá uma força aí pra me continuar fazendo vídeo pra vocês, se inscrevendo no canal, compartilhando com um amigo e deixando um comentário aí de uma sugestão de vídeo ou de alguma dúvida, beleza? Deixa um comentário e pode ser até xingando, se você quiser. Sem mais delongas, roda a vinheta. Então bora lá. A questão das partículas, antigamente a gente fazia através do emitter, né? Seria o emitter Legacy no 2025, que é o antigo, né? É o mais antigo de todos. A gente consegue fazer sim através dele, mas hoje em dia a gente tem mais formas de partículas aqui para trabalhar mais. Por exemplo, o Mesh Emitter emite através de uma malha, que é bem mais tranquilo de fazer quando a gente vai fazer que aquela malha emita, que a emissão de partículas seja em cima de algo específico, né? O mesmo com o spline. A gente não precisa recorrer somente às formas padrões do emitter que ele tem para emitir as partículas. E o mesmo também com o Basic Emitter, que seria o Emitter Legacy, né? Só que o 2.0 com muitas coisas novas aí de novidade. Novas de novidade, né? Vamos lá. Aqui na parte de simulação também, a gente tem essa quantidade gigante de modifiers. Você pode ver que eu acho que essas bolinhas amarelas quer dizer que é mais novo, né? Mais recente. Não tenho certeza. Mas isso aqui tudo vai interferir bastante, né? A gente usa bastante Surface Attraction, Follow Spline, a gente usa também o Flock, né? E são esses aí basicamente os mais usados. Então hoje eu vou passar para vocês um esquema básico aqui de spline que a gente pode fazer, seja com texto, né, com um texto em 3D, que seria esse texto aqui, seja também com, sei lá, com algum objeto, né? Também a gente consegue fazer com que as partículas sigam esse objeto. Vamos começar com um texto primeiramente. Eu vou mudar o meu texto aqui para middle, para ficar no meio, e vou fazer uma animação com keyframes aqui. Por exemplo, eu vou colocar aqui inscreva-se. E no outro, eu vou criar um keyframe aqui no segundo 3, crio um ponto e coloco aqui, deixe seu like. Eu vou criar isso aqui, ó, ele vai fazer essa animação para mim. Ó, inscreva-se e depois vai mudar para deixe seu like. Essa vai ser a questão da animação que nós vamos fazer. A gente pode também já mudar para uma fonte mais bonitinha. Vou utilizar essa aqui. Para isso, a gente vai criar então um Basic Emitter. O Basic Emitter ele já vem por padrão formato de quadrado. Eu vou centralizar ele aqui no meio. E vou vir aqui em Emission, vou colocar aqui em cubo. Ele vai ser um cubo aqui agora. Então vamos agora aumentar o tamanho desse cubo para o tamanho do meu texto. Você pode até ver também em outras visões como que tá, né? Vou agora... deu ruim aqui, deixa eu aumentar para cima aqui. Aumenta aqui agora para os lados também. E agora só vou trazer um pouquinho aqui para trás e beleza. Se eu der um play, ele simplesmente vai começar a emitir partículas aleatórias. Ó, deixa eu só mexer no meu texto aqui. Inscreva-se, deixa o like. Não, é isso mesmo. Ele vai começar a emitir partículas aleatórias. E não é isso que a gente quer. Deixa eu só ver se... Aí, ó, beleza. Deu certinho pro tamanho. Deixa seu like também. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Vou vir aqui primeiramente em Emission. Vou colocar em modo Shot. E aqui em Count eu vou colocar, sei lá, uns 30 mil. Talvez seja interessante. Se eu der um play, você vai ver que elas vão começar a dispersar, né? Como que eu deixo essas partículas paradas? Venho aqui em propriedades e zero o speed, né? Dessa forma, ele está ali parado, certo? O que a gente vai fazer? Nesse texto aqui, a gente vai colocar um connect nele. Esse connect vai ser bom porque a gente pode depois só trocar o texto e ele vai continuar seguindo. A gente vai trabalhar com o connect. Vamos desabilitar esse weld aqui por enquanto.
E até então a gente já tem aí as nossas partículas. Bora então para a fase dos modificadores. Bom, e para começar, a gente vai colocar nesse connect aqui uma tag de collider. Se você não tem ela aqui, dá um Shift C, pode pesquisar collider ou clica com o botão direito aqui e vem Simulation Tags Collider. Beleza, colocou ele aqui. Agora a gente vai vir aqui em Simulate, Modifiers e Surface Attractor. Aqui em Surface Attractor a gente vai clicar primeiramente em Attract e vai aumentar o radius dela aqui para mais ou menos uns 100. Vamos dar um play, vocês vão ver que elas já vão estar se atraindo, ó, já tem ali um jogo de partículas ali se atraindo, ó, elas atraem, só que ainda não está no nível que a gente quer, ele está bem disperso o negócio. Aí a gente vai adicionar mais modificadores. Lembrando que você pode mudar, né, a quantidade de radius aqui, se caso você necessite. Por exemplo, aqui está perdendo um pouco. Se eu pôr aqui 200 e der um play, vocês vão ver que elas vai puxar mais, tá vendo? Então, eu já curti disso aqui. A gente pode pôr 200, 250 ali, que eu acho que vai ficar legal, né? Porque aí as partículas não ficam dispersas. Ó, 250, elas já se atraem. Agora, vamos adicionar um modificador que chama Friction. Friction. A gente vai adicionar ele e você vai ver que quando a gente dá um play, elas vão ficar mais lá onde elas devem ficar, tá vendo? Olha lá, elas entram em contato com o nome e depois troca, né? A gente pode até mexer, por exemplo, aqui, colocar 8 segundos e aumentar esse texto aqui, os keyframes, eu vou puxar ele para o meio, de forma que ele dure mais tempo e tem ali, tem o tempo dele entrar, né? Deixa o like e depois se inscreva, beleza? Lembrando também, a gente pode mexer no Friction. Por exemplo, se eu aumentar ele para 30, ele vai ficar mais lá ainda. Ó. Ele vai ficar mais centralizado ainda. Inscreva-se, deixa seu like. Aí sim. Só que aí, o que acontece? Quando eu coloco muito Friction, ele demora a transicionar para outras letras, né? Então, eu teria que ter ou mais tempo aqui, ou diminuir isso aqui para 20, por exemplo. Porque aí ele vai ficar lá mais certo, onde ele tem que ficar, e depois, na hora de transformar, ele vai conseguir fazer a transformação. Por exemplo, a gente tirar a visibilidade aqui, a gente pode ver se está dando para ler. Inscreva-se e depois deixe seu like. Tá vendo? Ele está demorando um pouco mais a mexer. Então, vamos fazer mais modificações. Para melhorar isso aqui, então, a gente vai jogar o Surface Attraction aqui dentro do grupo de partículas e vamos adicionar também uma condição. Modifiers. Onde será que fica isso aqui? Condição. Esqueci onde é que fica, mas Shift C, Condition, né? Que é esse de cá. Beleza, agora sim a gente achou ele. Vamos deixar ele como filho do Surface Attractor. Na verdade, não. A gente vai deixar ele justamente dentro. E vamos soltar ele aqui dentro do Particle Group. E bora fazer algumas modificações aqui também. Primeiramente, primeira coisa delas, nesse período aqui, ele quer onde a gente está tendo essa transição, a gente vai mexer algumas coisas. Por exemplo, esse aqui, a gente vai tirar do Gradation 10 e vai colocar em Inside Range. E eu vou adicionar aqui agora qual que é o frame que está acontecendo essa transição. Por exemplo, acontece aqui no frame 120. Eu vou adicionar então aqui, 115 e vou colocar aqui depois uns 130, né? Nesse período aqui que está correndo o coisa, certo? Então essa condição ela vai servir para dar essa base aí na hora da troca. Então bora lá adicionar mais modificadores que a gente vai adicionar agora, vai ser o Flock, né? Simulation, vem aqui em Modifiers e seleciona o Flock. O Flock ele vai ser filho do Condition. A gente vai zerar o Strength e também vai zerar, perdão, a gente vai zerar, não, aqui não. Opa, deu ruim. A gente vai zerar esse de cá, que é o Cohesion, e o Velocidade Argument. E nesse outro, a gente vai modificar aqui para... Agora esse número também a gente, sei lá, vou colocar 5 e 9. Vai ser um número mais... Não é aleatório, mas a gente tem que fazer testes. É um número padrão. Você pode colocar esse aí também. Ele vai fazer para nós... Ó, você vê, ele deu
uma abertura a mais agora. Então a gente vai ter que modificar mais vezes. Faltou adicionar o flock aqui como filho, né? Por isso que tinha dado errado. Agora sim, a gente tem lá, aí ó, inscreva-se. E depois inverteu, ele vai dar essa explosãozinha, né, que é o da condição, e vai local. O que que isso fez? Isso fez com que as partículas se espalhassem no período que eu coloquei e depois elas se formassem, ajudando, né, nessa dispersão. Vou colocar aqui 10 segundos, para vocês verem que elas vão formar lá mais certinho. Vou dar mais tempo para elas se formar. Deixe o seu like. Entendeu? Agora, caso você queira mexer, a gente pode mexer, né? Colocar aqui, por exemplo, 120. Aí ele vai dispersar um pouco menos. Agora a gente tem que fazer o teste para ver se essa dispersão menor vai ser suficiente para formar. Aí, ó, formou também. E ainda ficou até melhor. O F ficou mais bonitinho. Então, vou pôr aqui 125, só para a gente ter um meio termo que a gente fez. Não, na verdade, eu acho que 123, 122 mesmo. Ó, vai lá, se formou e depois explodiu e voltou. Né? Você viu que o momento da condição é aquela parte que ele fica ali, que ela espalha, né? Observando as coordenadas do flock que a gente fez, né? De separação, 5 e 9, que foi um bom número. Então, galera, esse aqui é uma das formas, né, da gente fazer partículas com as letras. Pode ver que fica bem perfeito isso aqui. Agora fica a dúvida, cara, como que eu vou passar isso aqui para o Octane Render? Porque se eu vir aqui no nosso Dual View, a gente não vai conseguir ver, né? Não vai ter a visão de nada dessas partículas. A gente vai ter só uma tela branca. Né? E como que a gente vai fazer esse esquema? Está aparecendo só o texto, na verdade. Eu vou tirar o texto e não está aparecendo nada. Agora, tem um esquema que a gente consegue fazer, que é o seguinte. Vou dar um Shift C aqui e vou pesquisar o meu cloner. Na verdade, ele fica aqui, né? Não precisa nem ter pesquisado. O cloner, eu vou colocar agora aqui, vamos voltar para o Startup, vou colocar aqui um objeto nesse cloner. E eu quero um objeto, pode ser o cubo, pode ser esfera, vamos fazer com esfera então. Na verdade, vamos fazer com cubo porque ele tem menos polígonos e isso faz com que vai ficar mais leve também o nosso efeito aqui, né? Porque dependendo da máquina, pode dar ruim. Então, vou deixar ela bem pequenininho assim, do tamanho de uma partícula mesmo. Depois a gente pode alterar esse tamanho também. Eu vou jogar ele aqui dentro do meu cloner. E aqui dentro eu vou mudar de grid para objects, né? Que ele não vai ser mais um cloner, ele vai ser como se fosse uma instância ou como se fosse esse connect, seria mais ou menos nessa pegada, tá? Então, essa é a forma que a gente tem que fazer. Agora, tá vendo aqui em Objects? A gente vai colocar o quê? As partículas, nosso grupo de partículas aqui em Objects. Não se assuste se o seu computador travar e der ruim aí, cara. Porque a quantidade de partículas que eu coloquei aqui foi absurdo. A gente tem, por exemplo, 30 mil polígonos. Se eu der um play, ó, deixa eu ver agora se isso já está aparecendo lá no nosso... esqueci o nome, Octane Render. É isso aí. Aí, por exemplo, no Octane vai ficar, às vezes, dependendo do material que você utilizar também, pode ser que fique um pouco pesado. E também pelo tamanho do objeto e pela quantidade de polígonos existentes nesse objeto. Ó, tá até demorando a carregar, dando um zoom aqui e ver se pegou. Não pegou. Você pode ver que a gente tem os cubinhos aqui, né? Eu deixei eles até pequeno demais. Vou aumentar ele um pouco. E vou trazer aqui. Né? Olha, pesa bastante o computador, né? Então, vou deixar ele um pouco maior mesmo. Vamos ver aqui. Olha, já estão se formando ali. Caso você não queira deixar mais leve, só desabilitar o cloner aqui, dá um pause, por exemplo. Eu vou dar um play aqui. Vou esperar ele se formar. Eu vou dar um pause. Vou desligar o cloner aqui, né? E a gente vai fazer a questão do material agora. Por exemplo, o material difuso, que é o material que consegue emitir luz, né? O emission. Vou adicionar um blackbody emission aqui. Vamos diminuir esse 100 aqui. Eu já vou colocar 5, porque eu sei que já vem muito estourado. Eu posso adicionar também aqui uma color. Nesse tester, adiciono um color. Clico aqui e coloco, sei lá, vermelho. Né? E vou jogar isso aqui no meu cubo. Agora, se a gente vir aqui no nosso Dual View, e vai demorar um pouquinho para carregar,
eu vou ativar o meu clone, né? Já tem um quadradinho vermelho aqui. Vou ativar, vai demorar um pouquinho, né? Porque a gente tem muita geometria, a gente tem que calcular a luz. Então, não se assuste se sua máquina demorar. Você pode ver que ele ficou um pouco estourado, né? Em decorrência do meu power aqui. A gente pode ir mexendo um pouco, ó, pra você ver. O meu computador é forte e tá travando. Eu acho que eu exagerei na quantidade de partículas. Travou. Consegui dar uma diminuída, né, no brilho das partículas. A gente pode adicionar um negócio aqui que fica muito louco quando a gente mexe com isso e fundo preto, que é o Post Processing. A gente habilita ele aqui, né, no Octane Settings. Se você não tem o Octane Settings aí, o que você faz? Shift C e pesquisa, como sempre. E vai adicionar esse Bloom Power, que é o segundo aqui, ó, Bloom Power. Ele vai dar esse glow aqui para nós. Isso fica muito legal nas partículas, ó. Se eu der um play, isso aqui vai ficar muito lerdo, muito lerdo. Qual que é a forma melhor da gente compreender o resultado aqui nessas partículas? A gente pausa o Octane, desabilita o cloner. Se o computador deixar, né? Ó, pausa o Octane, vamos desabilitar o cloner e as partículas agora vão fluir ali no nosso negócio, ó, fluiu. O que eu vou fazer? Agora eu vou reativar aqui, e já apareceu um pontinho para mim, e eu vou ativar o cloner no momento que eu quero. Aí sim ele vai demorar um pouquinho em carregar, mas eu vou conseguir ter o resultado, né? Sem ser em tempo real, mas eu vou conseguir ver se ele vai estar formando bonitinho para mim ou não. E é muito importante saber isso, porque senão você renderiza e depois tem que fazer mais outras coisas depois, né? Aí, ó, você pode ver que ficou lindo, 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 lindo. Posso trocar essa cor, né? Por exemplo, se eu for usar isso no meu canal, eu uso muito laranja e o laranja e o roxo, né? Então, vamos supor que eu quiser colocar isso aqui roxo, ou até mesmo laranja. Isso aqui ficou um rosa, né? Sem preconceitos também. Vamos ver. Aí, ó, ficou um roxo legal, bacana. Dá para entender a letra ali. E olha que a nossa câmera nem tá de frente, né? Ela tá um pouco de lado. Mas deu para entender aqui, né? Mas eu vou utilizar o laranja porque é o que eu mais utilizo no canal hoje em dia. Eu gosto de fazer sempre essa mesclagem entre roxo e laranja. Ó, inscreva-se. Vou adicionar um pouco mais de Bloom Power aqui. Depois você pode mexer também nas configurações. Mas aqui é basicamente o que eu faço para fazer uma partícula simples. Ó, vou tentar deixar minha câmera aqui centralizada. Você pode ver que dá para ler de boinha, né? Para centralizar também, você pausa aqui, cria uma câmera, reset PSR nela, aperta, vem aqui na outra coisa, né? E traz ela aqui, adiciona o quadradinho para você saber onde é que você está. Perdão, aí sim você despausa aqui, que ele vai já ficar certinho para você. Você pode ver que vai, na hora que carregar aqui, você vai ver que vai estar centralizado bonitinho, vai estar conseguindo ver tranquilo o negócio, sem problema nenhum. Aí o que você pode fazer? Renderiza isso aqui com um fundo infinito. Cuidado com esse bloom aqui. Você pode adicionar isso aqui até na pós-produção depois, para não ficar invadindo o vídeo. Depois, você, na hora que você for renderizar, ele ficar cortando, né? Você pode colocar até um pouquinho só, mas cuidado para a questão da invasão aqui dos lados. É melhor a gente fazer isso aqui também no After Effects. Beleza? E para renderizar, você já sabe também, você vem aqui em Octane Render. Ó, vou ensinar vocês o render que eu estou fazendo atualmente, que eu não estou fazendo ele padrão aqui no Save mais. Eu desabilito o Save, venho aqui em Octane Render, né, um tipo de render bem mais avançado. Deixa eu tirar esse render sex para cá, para a gente ter... Vou tirar meu live review aqui. Ó, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui em Render All Groups. A gente vai colocar um Enable. Vai selecionar a pasta aqui, né, onde a gente quer renderizar. Né? Vou adicionar minha pasta nova aqui. Inscreva-se. Vou colocar essa pasta aqui mesmo. Essa renda aqui mesmo. Eu vou teste. Agora aqui em EXR, você não precisa, você pode, se você quiser em EXR pode, mas eu geralmente utilizo o sequência de PNG mesmo. Save build, ele vai salvar o build para você, né, que é o que você está vendo lá. E eu gosto também de selecionar aqui o RAW, ele fica com uma qualidade melhor e evita também de dar um problema que estava dando no meu Octane Render, de ficar mais claro do que eu queria, né? Então, por exemplo, se eu dar aqui um Shift R, ele já vai começar a fazer o render aqui para mim. Você pode ver que como minha placa de vídeo é um pouco mais avançada,
ela não vai ter problema em fazer o render dele, dessas partículas. A questão mesmo é o do processador no cálculo das partículas. Isso sim é um negócio que pode dar um probleminha aí. Mas, sem mais delongas, vamos esperar aqui o primeiro render acontecer. Eu coloquei aqui, eu acho que foi só... aqui, ó, faltou colocar aqui em Output All Frames. Ele está renderizando só o Current Frame. Então, coloca aqui All Frames. Vou renderizar em 30 mesmo, geralmente eu renderizo em 25. Vai ser em 30 mesmo. Agora sim, vou dar um Shift E, vai perguntar se eu quero continuar sem salvar. Vai dar um sim, por quê? Porque o save está desabilitado aqui, mas ele está habilitado aqui. Então ele vai renderizar sim. Dá um continue. E agora é só esperar que ele vai renderizar. O primeiro frame foi tranquilo. O segundo, como agora a gente não vai precisar, como eu tinha colocado em current frame, ele ia calcular um frame aleatório. Né? O frame que estava atual, na verdade, não era um aleatório. E aí as partículas não iam ter formado, ia demorar um pouquinho mais. Agora, como o primeiro frame vai ser mais estourado, né, seguindo a sequência do Cinema 4D, a gente vai ter aqui agora esse resultado. Ó. E esse aqui, ó, o View Transfer, ele sempre vai estar, não vai estar condizente com o que você está vendo. Ó. Esse Embed, geralmente, é outra configuração. Como eu coloquei o RAW lá, a gente sempre vai observar o cena, é o que está na nossa cena. Para a gente fazer o teste, a gente pode vir aqui em F, em disco F, né, no caso, não sei onde você colocou para renderizar, e a gente observar que a imagem que a gente tem aqui é ela dessa forma, né, que é a scene, e não é o embed. Você pode ver que está renderizando muito rápido, ó, só o primeiro frame que demorou, de resto aqui está poucos segundos, né, e ela já vai estar se formando lá. Fechou, galera? Um grande abraço, espero que tenha gostado dessa aula de partículas aqui no nosso canal. Obrigado!